Falei com os irmãos. O que eu falei com os irmãos na semana passada? Me diga. Quem estava online também pode responder, tá? As alianças. Parabéns, Anauê. Muito bem. Das alianças, mas aí eu falei sobre o tema. Das alianças. Ah, não, eu não falo mais não, porque o irmão ali, a cara de madeira de AK, se aproveita as informações. Falando lá, os sonhos de Deus. Deus tem um sonho. Qual que é o sonho de Deus? Casar, né? E para esse sonho se cumprir, ele caminha em cima de alianças, né? Ele não caminha assim aleatoriamente. Ele sempre vai caminhar em cima de alianças. Então nós vimos aqui, vimos aqui 7 alianças que permeiam toda a história bíblica. Então a história bíblica, ela é um caminho de alianças. Deus não fez nada descompromissado com o seu povo, ou longe, né, do seu povo. Ele sempre veio, se relacionou, formou uma aliança e cumpriu a sua história. E estamos hoje então na nova aliança, percorrendo um caminho que ele nos chama para o casamento, né? O casamento breve vem, logo vem. Então ele está nos levando aí para esse caminho. Deus errou enquanto ele fazia cada aliança, sim ou não? Por que ele fez várias alianças? Porque o homem quebrava as alianças e Deus então ia ajustando o homem para o seu alvo final, que era casar, que é casar, e ele quer fazer isso. Então eu até falei no final com vocês que nós precisamos defender o sonho de Deus, né? Quando nós defendemos o sonho de Deus, nós não pensamos em mais nada. Quando a gente vai casar, a gente não pensa em mais nada, a gente não investe dinheiro em coisa mais nenhuma, além do casamento. Então a gente precisa defender o sonho de Deus e investir no sonho de Deus, naquilo que Ele quer fazer. Então, se você não viu essa palavra, sugiro você que veja, né, no nosso YouTube, para que você possa estar familiarizado com o que a gente está falando, né, sobre Deus ter um sonho, Ele quer casar, Ele nunca fez o percurso do seu caminho fora de alianças, e Ele leva o homem para esse propósito. Parabéns, irmã Kênia. Já vou substituir. Ô Jana, eu não sei se a Jana está me ouvindo não. Vou colocar a Kênia, hein, Jana? Ó. Brincadeira. Kênia, ajude a Jana, tá? Por favor. Já põe o negócio aí. Muito bem. Nós falamos com vocês que agora nós vamos voltar à nossa ceia presencial. Aleluia, né? Estava online, distante. Então a gente precisava ter um tempo juntos aqui em comunhão. E por causa disso, eu queria ensinar alguns aspectos da ceia para vocês, que às vezes nós não entendemos. Eu peguei meu grupo caseiro aí e fiz como que foi, Dan, que a gente fez? Cobaias. Foram meus cobaias, né? Eu estava preparando a palavra, estudando. Falei, deixa eu testar aqui, né, Anauê? Anauê falou até, né? E aproveitei ali para serem meus cobaias e a gente conversar um pouquinho sobre a ceia. E foi tão bom porque a gente pode discutir, perguntar. Mas o que eu falar aqui com vocês, eu quero que vocês tenham a liberdade de depois perguntar, tirar dúvida, porque a gente precisa crescer na revelação da ceia. Às vezes a gente leva a ceia como algo assim, sem importância, ou a gente fala, eu não vou cear por causa disso ou por causa daquilo. Eu quero trazer alguns princípios que a palavra traz sobre a ceia para nós. Então abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 26. Não, pega meu óculos para mim, por favor, tá? Naquele bolsinho aberto. Obrigado. Mateus capítulo 26, vamos ler o verso, não? Misericórdia. Ficou tudo para trás então. Então tá bom. Obrigado. Mateus capítulo 26, se eu não conseguir ler, alguém vai ler para mim. Mateus 26, vamos ler do verso 26 ao 30. Olha o que diz as Escrituras. Diz assim: enquanto comiam,
Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: leia essa frase agora, essa nova frase junto comigo. Vamos ler todos? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Preste atenção, porque eu vou voltar nisso aqui. Quando Jesus estava ceando com os discípulos, ele já tinha morrido ou não? Não. Então, prestem atenção nisso aqui que a gente vai voltar. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque o que ele diz aí é o seguinte: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, amém, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis mais este fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Quem está dizendo isso aqui é Jesus falando: eu não vou beber essa ceia com vocês mais, até que eu volte, até o reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vai lá comigo agora em Lucas capítulo 22, mas deixa Mateus marcado, que ele vai ser meu texto áudio, tá? Lucas capítulo 22, no verso 14. Lucas 22, 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais o comereis, até que ele se cumpra no reino de Deus. Manoel, continua lendo para mim. As muitas letras embaralham meus olhos. Até o verso 20. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém. Agora vai comigo em 1 Coríntios. Tem cola aqui, quem? Aleluia, irmão. Primeiro, vamos te contratar. Vou falar para a Jana te contratar. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 ao 26. 11, 23 ao 26. Geraldo, leia com aquela voz de trovão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos dê clareza, tira do nosso coração toda dúvida e nos faça entender a Tua Palavra, Deus, com graça, com unção, com propriedade, Pai. É o que nós queremos, é o que nós pedimos ao Senhor aqui essa noite, que o Senhor nos oriente em cima da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Esses três textos que nós lemos, eles estão bem interligados, que eles vão falar da mesma coisa. Alguns detalhes que talvez a gente não percebe tanto, e que eu quero trazer para a gente perceber. Como a gente está voltando à ceia presencial, voltando a esse tempo que a gente estava ceando online, né? E era muito importante estarmos juntos, mesmo de maneira online. Mas agora, voltando presencial, fica um pouco mais fácil, né? Então a gente está feliz de poder voltar, de poder cear, e de
tentar aprender um pouco mais o que a palavra fala conosco sobre a ceia. O que a gente vê aqui no capítulo 26, ele fala que no verso 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. No outro versículo que nós lemos em Lucas, Jesus fala assim: eu ansiei em tomar com vocês. Foi a primeira ceia que Jesus estava ceando com os discípulos. Eu ansiei em tomar a ceia com vocês, em comer com vocês. Ou seja, o maior desejo de cear naquele momento era de Cristo, porque ele tinha entendimento do que era, por que era, para que aquele momento. Então ele havia no coração de Jesus um anseio. E aí, abrindo um parêntese aqui, deve haver, depois de tudo que eu falar com vocês e compartilhar, deve haver no nosso coração o mesmo anseio de querer cear com meu irmão, de querer participar desse momento com meu irmão, de me envolver nesse momento da ceia que é tão importante, que ele tem tantos significados. O que eu costumo dizer para vocês é que a ceia não é uma reunião fúnebre. Como é que geralmente a gente vem para a ceia? Ou a gente fala assim: hoje eu não vou cear porque eu estou em pecado, porque eu pequei. Ou a gente vem com aquela cara assim, fúnebre, triste, porque estamos carregando um peso. E não é assim que Deus quer que a gente se aproxime dele em dia nenhum, nem no dia da ceia. Mas é aquele negócio: se você pecar, imediatamente se arrependa. É claro que no dia da ceia, como a gente estava até conversando lá na minha casa, se você lembrar de alguma coisa, se tem algo no seu coração, fala: Senhor, me perdoa, eu me arrependo. É claro que a gente pode fazer isso, mas geralmente nós temos o costume de acumular pecado para a ceia e falar assim: no dia da ceia eu peço perdão, ou eu nem vou cear no dia da ceia. Eu te pergunto: que dia que você vai cear então? Se você não vai cear porque você está longe de Deus, está em pecado, que dia que você vai cear? Que aí chega a próxima ceia, você também não vai cear. Não, mês passado eu pequei. Irmão, pecou, tem que arrepender. Pecou ontem, já era para ter arrependido. Não é para trazer um pecado, falar: vou me arrepender hoje, ou nem vou cear porque eu estou em pecado. A gente precisa entender tudo que Jesus fala em relação à ceia e qual o significado dela. Uma coisa interessante é que a Bíblia fala para a gente cear até que Jesus volte. Então a ceia é uma ordenança que nós devemos fazer sempre. Todo crente deve cear. Todo crente deve ansiar por cear, por participar desse momento tão importante, porque ele tem um poder sobrenatural. A ceia é algo que revela um poder sobrenatural do Senhor. A primeira ceia foi ceada com Jesus, foi celebrada com Jesus. A última ceia, como nós lemos aqui nos textos, até o texto aqui diz: até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. A próxima ceia que nós vamos cear com Jesus é quando ele voltar no reino de Deus. Então, há um banquete nos esperando para cear. Aí nós vamos cear. Com quem que a gente vai cear nesse banquete? Vou cear com a Júnia, com a Nauê, com o Ederson, com o Geraldo, com Abraão, Isaac, Jacó, com Jesus ali na ceia. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos poder cear com os nossos irmãos da fé. Jesus está dizendo aqui no texto: eu ansiei em cear com vocês. Há um desejo ardente no meu coração de estar com vocês. Só que ele fala: eu não vou beber mais, eu não vou comer mais até aquele dia. Essa foi a primeira. E a última, a próxima é quando estivermos no reino de Deus, no reino do meu Pai. Então, há uma ceia nos aguardando. Fala com o irmão que está do seu lado: tem uma ceia nos esperando, irmão. Fala com ele aí, porque vai ser uma ceia gloriosa, né? Gloriosa. Deixa eu dizer uma outra coisa para a gente tentar desmistificar talvez uma falta de entendimento. Quando Jesus ele ressuscita em qual corpo? Glorificado.
Como era esse corpo? Era um corpo que os discípulos estavam trancados dentro de uma sala, chamada de cenáculo, e Jesus entra lá como? Atravessando a parede, porque estava tudo trancado. Eles estavam com medo, porque se os judeus mataram Jesus, assim, mataram o nosso mestre, os próximos a morrerem seremos nós. Então eles se trancam com medo. Jesus entra naquele cenáculo, e quando ele entra, o que os apóstolos fazem? Querem ver o quê? Suas mãos, a marca nas suas mãos. E Tomé até fala depois, um outro episódio, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu ver. Então ele entra com marcas nas mãos, e outra coisa interessante, ele vai comer com os apóstolos. Lembra disso? Que ele entra, come com eles. A comida não entrou e saiu por aqui assim, né? Ela entrou e foi, imagina, gente, saindo assim um pedaço de comida da garganta de Jesus. Não foi assim. Foi, a comida entrou e ficou. Então vamos tentar pensar como é esse corpo de Jesus. É um corpo que pode atravessar uma parede, e é um corpo que pode ser palpável, porque os apóstolos tocaram nele. É um corpo que está com as marcas nas mãos, porque eles quiseram ver as marcas. E com esse mesmo corpo, ele é glorificado e sobe aos céus, nesse corpo. Deixa eu dizer para você uma coisa, tem um homem assentado no céu hoje, no trono de Deus. Aleluia! Um homem que conhece nossas fraquezas e nossas dores. Ele não é só um espírito que está lá, que não sente o que a gente sente. Ele não é um espírito que está lá, que não tem nenhuma ligação conosco, não. É um homem assentado num trono, num corpo glorificado, que atravessa uma parede, pode ser tocado, está sentado no trono no céu, e com marcas nas mãos, e que um dia ele vai voltar, e que conhece as nossas dores, e por isso que a Bíblia diz que ele intercede por nós, porque ele se tornou como um de nós, mas agora num corpo glorificado, e é o mesmo corpo que eu e você teremos. Imagina só, que coisa linda, teremos esse corpo. Já a gente só viu isso em filme de Hollywood, né? Já imaginou a gente passando parede, comendo, sendo trasladado para outro lugar? É o corpo que nós teremos quando Jesus voltar. Paulo fala que seremos transformados e seremos como ele é, nesse mesmo corpo que ele tem. Então, a Bíblia fala aqui que nós devemos lembrar da sua morte, né? Façam isso em memória de mim. Quando vocês forem cear, façam em memória de mim. Ou seja, a ceia não é em memória do pecado. A ceia não é em memória das minhas lutas. A ceia não é em memória das minhas tristezas. A ceia é em memória de Cristo. Quando eu lembro do Cristo, do que eu lembro? Eu lembro que Ele morreu para quê? Para me dar vida, perdão, salvação, reconciliação, alegria, esperança. Então a ceia é em memória de Jesus. E quando eu olho para Ele, o que eu posso me lembrar? Só do que Ele fez na cruz por mim. Só daquilo que Ele foi capaz de fazer, morrer e ressuscitar, para me tirar do inferno e da morte eterna. Como deve ser a nossa ceia? Eu tenho que lembrar das minhas tristezas? Eu preciso me lembrar dos meus pecados? É claro que você pode dizer, Senhor, eu não quero fazer aquilo que eu fazia mais. É claro que você pode dizer, Senhor, eu estou de fato arrependido. Mas a ceia é o momento de eu me lembrar de tudo que Jesus fez. Então é em memória dele. Já não é culto fúnebre. Só uma coisa que eu quero abrir um parênteses. A gente põe nome para culto de tudo quanto é jeito, né? É o culto, deixa eu ver aqui para, né? É o culto da libertação, é o culto, deixa eu ver, um culto de aniversário. Irmãos, culto sempre é para Jesus,
Sempre. Não é para nós. E a gente tem uma mania de denominar nossos eventos com aquilo que é dele. Vamos fazer um aniversário. Gente, vou fazer um culto de aniversário. Não, você vai fazer o seu aniversário. E ali você pode honrar o Senhor. Ali você pode louvar a Deus. Mas culto é aquilo que você presta para Deus somente. Seja aqui na congregação, seja no seu quarto ajoelhado, seja onde você estiver. E culto é tudo aquilo quando eu abro mão de algo e ofereço a Deus algo. Quando algo morre, é um culto. Quando algo é sacrificado, é um culto. Senhor, eu quero sacrificar a minha carnalidade, sacrificar a minha língua, eu quero sacrificar os meus pensamentos que estão poluídos, ou eu quero sacrificar as atitudes que estão incorretas. Isso é um culto. Que quando eu sacrifico, isso sobe a Deus como um aroma suave. Mas a gente tem mania. Então assim, não cheguem para mim me pedindo para fazer o culto do que? Me dá mais ideia aí, porque senão eu falo que não pode falar. Tá bem. Não só esses títulos, mas às vezes a gente o culto de apresentação, a gente monta uma estrutura e chama aquilo de culto. Culto de bodas de prata. O culto de bodas de pratas. Boas, Dani, obrigado. Culto de bodas de prata. Não é culto de bodas de prata. Nós somos seres humanos normais, comemora o seu aniversário, casamento, tudo que você vai fazer, mas aquilo ali é uma comemoração. O culto é sempre quando eu ofereço algo meu que precisa sair daqui. No Velho Testamento, sempre era culto quando alguém sacrificava um animal. Aí o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, oferecia, aspergia sangue, e ele tinha que oferecer, porque senão ele morria. Isso é culto. É quando a gente morre. Tá? Então, só para a gente ter um cuidado, como a gente denomina algumas situações que a gente inventa, né? Não tem problema. Gente, semana que vem é meu aniversário. Não vou fazer culto de aniversário. Vou fazer meu aniversário em casa, às 10 horas da noite, todo mundo lá. Gente, semana que vem eu vou fazer aniversário de casamento. Vou casar. É o meu casamento. Então assim, a gente precisa entender, senão a gente põe nome naquilo que não é, né? Amém. Enfim. Então essa morte de Jesus que a gente precisa lembrar, ela traz vida. Ela traz vida para nós. Então a ceia é em memória de Jesus. Por isso que todas as vezes que nós cearmos, tem que ser em memória dele. Lembra dele. Lembra do Senhor. Lembra do que ele fez. Se eu lembrar de tudo que Jesus fez por mim, eu vou ficar triste ou vou ficar alegre? Alegre. De tudo que ele fez, da morte na cruz, do seu sacrifício, vou ficar alegre, porque ele me deu vida. Irmãos, estava perdido, já tinha dado PT, né? Perda total, já tinha dado perda total, não tinha jeito mais. Veio Jesus e entrou na nossa história. Veio Jesus e entrou. Eu falei com o meu grupo caseiro uma coisa que eu ouvi, muito legal. Sabe por que você foi salvo primeiro lá na sua casa? Porque você era o pior da sua casa. Por isso você foi salvo primeiro. Agora o resto é fichinha. Então a gente é salvo primeiro, porque a gente é pior. O resto está mais fácil de receber o Senhor. Então, irmãos, não tinha jeito para nós. Não tinha. E aí Jesus veio, por brincadeiras à parte, mas Jesus veio e mudou a história. Então a ceia é em memória dele. Então a gente tem que obedecer essa ordem e cear. E a Bíblia fala: todas as vezes vocês cearem, todas as vezes, comam e bebam todas as vezes que vocês se encontrarem. Se fosse para a gente olhar isso aqui na risca, todas as vezes que a gente se encontrar, deveríamos cear. Vou visitar o Marconi e a Dani, vamos cear. Vou visitar o Ederson e o Luana, vamos cear. Todas as vezes. Só que é claro que há uma ordem em todas as coisas. Eu quero trazer para vocês aqui dois extremos errados de tomar a ceia.
duas coisas que a gente faz em relação à ceia que são extremos e são errados. Primeiro extremo é o seguinte: quando chega a hora de cear, a pessoa fica séria e às vezes nem vem na reunião para cear. Esse é um extremo errado. Não, alguém aqui foi pego de surpresa hoje, que ia cear hoje? Alguns? Hoje é ceia, não vou na congregação. Hoje é ceia, então eu tenho que passar o meu dia mais sério, mais concentrado. Hoje eu vou ler a Bíblia, porque hoje é ceia, né? Hoje eu vou jejuar, porque hoje é ceia. E aí a gente passa aquele dia mais sério, e às vezes alguns deixam de vir à congregação porque é dia de ceia. Irmãos, isso é um extremo errado. Jesus não falou para fazer isso. Jesus não falou para você deixar de encontrar com seus irmãos para você não cear. Como eu disse aqui, já éramos um caso perdido. Nenhum de nós seríamos dignos de cear se não fosse pela graça do Senhor. Nenhum de nós seríamos dignos de cear se não fosse pela misericórdia dele. Então, achar que na hora da ceia eu tenho que ficar sério, ou às vezes eu nem venho reunir porque eu não sou digno de cear, é um extremo errado. É um extremo errado. Não está correto isso. Não está errado. A gente não foi salvo porque a gente fazia coisas boas. A gente foi salvo porque a gente não prestava. Logo eu não prestava, logo Ele me escolhe, me chama e me convida para cear. Você já parou para perceber que Jesus te convida para cear? Quem estava na ceia com Jesus naquele momento? Os 12. E entre os 12 havia um traidor. E Ele ainda o chamou. Vem cear. Vem comer comigo. E às vezes a gente coloca regras. Não, eu não vou cear, não vou na congregação. Quebra a comunhão com o irmão. Deixe de estar na reunião dos santos. Porque hoje é o dia da ceia. Deveria ser o contrário. Hoje é o dia da ceia. Meu Deus, eu tenho que estar com os meus irmãos. Eu quero cear com os meus irmãos. Eu quero comer com eles. Eu quero lembrar de Jesus com eles, né? Então, se a gente fizer isso, se a gente deixa de cear, e se a gente não vem na congregação porque é dia de ceia, achando que estamos indignos, nós estamos fazendo uma coisa errada e esquecendo que o Evangelho não é por obras. Eu não ceio por obras. O Evangelho não é por obras. Porque eu sou salvo, eu pratico obras. Mas eu não sou salvo por causa das obras. É o contrário. Fui salvo. Então eu pratico obras. E às vezes a gente põe isso na ceia. Eu deixei de fazer aquilo, então não posso cear. Aconteceu tal coisa, então não posso cear. Isso a gente está rebaixando o Evangelho e a obra da cruz. A gente está dizendo assim: a cruz não foi suficiente. Desculpa, mordi a língua. A cruz não foi suficiente. Eu estou dizendo, se eu deixo de cear, de participar com os meus irmãos, eu estou dizendo, a cruz não serviu de nada. A cruz não resolveu o meu problema. Isso é uma mentira que o diabo põe na nossa mente. A cruz resolveu o nosso problema. Amém, aleluia. A cruz, o sangue derramado, pagou o meu pecado. O corpo moído me refez. Por que então que eu não ceio? Por que eu deixo de cear? Por que eu ponho regras para eu cear? Eu pequei. Arrepende, irmão. Arrepende. Pecou, tem que arrepender. A Bíblia não fala que se você pecar, deixe de cear. A Bíblia fala, se você pecar, arrependa. É isso que ela diz. Então, o que eu quero tirar, o primeiro extremo aqui, muito obrigado, Dani. O primeiro extremo que eu quero tirar do nosso entendimento é que está errado o pensamento de eu não vou na congregação para cear porque eu pequei. Arrepende.
E outra coisa, hoje é ceia, é o dia santo. Todo dia é o dia santo. Todo dia eu tenho que me santificar. Então eu tenho que tirar esse extremo. É um extremo errado. Está errado esse extremo. Está entendido isso? Então está errado esse extremo. Eu preciso me envolver. Daqui a pouco a gente vai ver mais coisas, tá? O segundo extremo que a gente usa e que também está incorreto, achar que a ceia é um símbolo. A gente depois pode tentar clarear isso aqui mais, mas colocar a ceia só como um símbolo, só como um objeto que simboliza, porque Jesus não falou que era um símbolo. A comunidade católica geralmente fala que o sangue e a hóstia é a transubstanciação do corpo do sangue de Jesus. O que significa isso? Dizem que aquele vinho vira sangue de Cristo e dizem que aquela hóstia vira a carne de Cristo. Só que Jesus também não disse isso, mas também não falou que é um símbolo. Gente, vamos pegar o símbolo, o elemento e etc. Enfim, eu quero trazer para vocês o que é, para que a gente não fique imaginando assim, isso aqui é um símbolo, não, isso aqui só está representando. Não está representando. Jesus não falou que está representando. Jesus falou o que era. Vamos ler? Vamos tentar entender. A gente vai tentar entender isso aqui juntos, tá? Volta aí Mateus 26 comigo. No verso 26. Vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz antes. Jesus já tinha morrido aqui nessa ceia? Não. Ele não tinha morrido e já dá as características da ceia. Olha só. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu, deu aos discípulos dizendo, o que ele diz aí? Vamos ler juntos? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus está dizendo, esse é o símbolo do meu corpo? Não. Jesus está dizendo assim, isso aqui é uma referência do meu corpo? Não. Ele não tinha morrido, não tinha se sacrificado ainda, e ele falou, tomam, comam, porque isso é o meu corpo. Isso aqui que eu estou mostrando, o que ele pegou? Ele pegou um pedaço de pão, falou, esse é o meu corpo. Irmãos, o que eu quero que você entenda, é que quando estamos comendo pão, Jesus diz que aquele pedaço de pão é o corpo dele. Por que eu preciso cear? Porque eu estou me alimentando da vida. O corpo de Jesus é a vida, o sangue de Jesus é a vida, e a igreja de Jesus é alimentada pela vida. Então, quando eu como do pão, quando eu ceio com os meus irmãos, é como se fôssemos não, somos os membros, e o sangue começa a correr, gerando vida no meio do corpo. Ele não está falando que é um símbolo, não está falando que é uma transubstanciação, ele está dizendo, comam esse pão é o meu corpo. Aí depois ele fala no verso 27, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Vamos ler comigo? Porque isto é o meu sangue. Ele está dizendo, esse vinho é o meu sangue. Jesus deixou algo para fazermos constantemente, que primeiro, na coletividade lembraríamos dele, e na coletividade receberíamos vida. Vida. Pão é o corpo, suco ou vinho é o sangue. Ele está dizendo isso aqui. Vai comigo lá em João capítulo 6, deixa Mateus marcado aí, mas vai lá em João, nós vamos tentar ir destrinchando isso aqui. João capítulo 6, verso 51. Olha o que Jesus diz. Ele está dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, o seu sangue, o que vocês não vão ter? Não tendes o quê? Vida em vós mesmos. Vida em vós mesmos. E o que ele diz lá na ceia? Que o pão é o quê? Seu corpo. E o vinho era o quê? O seu sangue. E aqui ele fala conosco: se vocês não comerem, se vocês não beberem, vocês não têm vida em vocês. Eu quero que a gente entenda o seguinte: se a gente tomar ceia com fé naquilo que ele disse, eu acredito que vida, saúde, poder e unção de Deus pode correr na nossa vida. Se a gente tomar a ceia com fé de que Jesus disse: esse é o meu corpo, e ele também falou: esse é o meu sangue. Se a gente tomar com fé, porque a ceia é para aqueles que creem, é com fé que deve ser tomada. Se eu como com fé e tomo com fé, vida pode passar no nosso meio. Saúde, a morte pode ser morta e a vida voltar. A morte morrida mata a morte e a vida vem. A doença pode ir embora. Nós vamos ler Coríntios. Amém. Mas eu quero que vocês entendam. Jesus está dizendo: se vocês não comerem a minha carne, não beberem meu sangue. E ele já deixou lá nos textos que nós lemos qual é a carne e qual é o sangue. Além de ser ele, de ser a palavra dele, de ser a vida dele, tanto de outras coisas dele, ele deixou o pão e o suco da vida dele, dizendo: esse é o meu pão, essa é a minha carne e esse é o meu sangue. Comam e bebam. E aqui ele está falando: se vocês não comerem, não beberem, vocês não têm vida em vocês mesmos. Deus quer liberar a vida em nós. Mas quando tivermos fé de cearmos, crendo no que Ele disse, Ele falou: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Eu creio que no momento de ceia, em meio à nossa fé, pessoas podem ser curadas, restauradas, renovadas, levantadas. Jéssica, esse bebê receber mais vida. Nossa casa, nossa família, nosso casamento receber mais vida, porque estamos comendo e bebendo daquilo que ele disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Então a gente precisa ter uma revelação do que é a ceia. Entender: eu creio que esse é o corpo, eu creio que esse é o sangue, eu creio que ele pode gerar vida. O que o sangue carrega nele? As células do sangue carrega energia, carrega vitaminas, né? O sangue é a vida. A própria Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. Então, quando estamos ceando, estamos bebendo do sangue do Cristo, e a vida está fluindo, tirando tudo que é morte, a vida flui. Então, esse é o corpo e esse é o sangue. Aí eu te pergunto uma coisa que eu pergunto para mim mesmo: você entende isso? Eu não entendo. Eu não entendo quando ele fala: esse aqui é o meu corpo. Eu não entendo. Eu só quero, a partir de agora, obedecer. Que ele falou: se aquele é o corpo, acabou. É o corpo dele, eu quero comer junto com os meus irmãos. Ele falou que aquele é o sangue, eu não importa. Não estou entendendo nada, Senhor. Mas eu quero beber junto com os meus irmãos. E crendo que eu posso receber vida enquanto como, enquanto bebo. Não entendo, mas é a vida fluindo
no corpo de Cristo. E aí, dois extremos que eu disse para vocês. O extremo, não vou cear porque eu estou em pecado, arrepende e beba a vida, coma a vida. E o outro extremo, achar que é um símbolo. Não é. Ele falou, é o corpo, é o sangue. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então, eu não preciso cear carregando condenação. Eu pequei, falei isso, aquilo. Não é para cear carregando condenação. Arrependa-se do seu pecado. A Bíblia diz, aquele que se arrepende, aquele que arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então não é para eu carregar em condenação, mas também não é para eu levar a ceia de maneira leviana, sem seriedade. Não leve a ceia de maneira leviana. Então, vamos cear, agora virou uma festa. Não é isso. É um negócio sério, mas cheio de vida. Amém. É um negócio sério, que traz muito temor, porque eu estou comendo do corpo e bebendo do sangue, mas que gera vida e alegria no meio da igreja. É isso que gera na ceia. Então, a vida dele está em nós. Eu só queria terminar de ler João aqui, se não tiver aberto não tem problema. João 6:34, agora ele fala assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então olha que interessante, quem come e bebe de Jesus permanece nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim o quê? Viverá. Se você se alimenta dele, por ele você vai viver. Se nos alimentamos dele na ceia, por ele vamos viver. Então a ceia tem uma seriedade tão grande, tão poderosa, que gera vida em nós, poder em nós, porque é a carne e é o sangue de Jesus. E se eu não como, e se eu não bebo, eu não tenho vida em mim mesmo. Vai comigo lá para 1 Coríntios. O que a gente está fazendo enquanto ceamos? Vou ler lá em 1 Coríntios capítulo 11. Vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 11. Olha o que diz. Eu quero ler a partir do verso. O contexto aqui era que o povo estava indo cear e eles, cada um, os mais nobres iam na frente, comiam tudo e não deixavam para os pobres cearem. Era uma refeição, na verdade, né? Da ceia. Como a Naue bem lembrou aquele dia da Páscoa, né, Naue? Era uma refeição. Então, eles estavam comendo. E Paulo estava falando coisa assim: vocês não têm que comer em casa? Vocês vêm para cá para a gente reunir, para cear, vocês não esperam por ninguém, comem igual glutões e não tem que comer? Então Paulo está chamando a atenção porque eles não estavam entendendo qual era o significado da ceia. Estavam comendo desesperadamente e sem honrar os que viriam depois para cear. Aí, no verso 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a morte do Senhor, o sacrifício dele, traz vida, né, a nós. Continua. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. O que significa essa palavra indignamente? Que eu já falei com vocês, mas vou lembrar. Comer indignamente não é comer em pecado, tá? Porque pecado, eu comer, eu estou arrependo, deixo. Comer indignamente é não perceber que eu faço parte do corpo de Cristo. Então, a falta de discernimento de que eu faço parte de um corpo é comer indignamente. Por isso, a ceia é para aqueles que estão no corpo, em Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ele não está falando hora nenhuma sobre pecado.
Ele está falando sobre não discernir o corpo. Ele vai falar isso no próximo verso. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Novamente, não é para examinar se está em pecado. Já era para ter examinado. Pequei, arrependi, acabou. Pois quem come e bebe sem o quê? Discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se eu como e bebo sem entender, eu faço parte do corpo, eu estou no corpo, sem crer que eu estou no corpo, aí eu estou comendo e bebendo indignamente. Eis a razão. Aí olha, preste atenção nisso. Fernandinha, me ajuda aí, igual você me ajudou aquele dia lá em casa. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Se alguém come indignamente, não entendendo que faz parte do corpo, e aí ele fica fraco, doente, até pode morrer, o contrário também é verdadeiro. Se eu como e participo da ceia, como o corpo, bebo o sangue, entendendo pela fé e dizendo eu sou do corpo de Cristo, eu recebo o que, Fernandinho? Vida, saúde, fortaleza. Olha aqui, fraqueza, o contrário de fraqueza é força, contrário de doente é saúde, e de morte é vida. Força, saúde e vida. O contrário vai ser verdadeiro. Se eu cear crendo, é o corpo, é o sangue, estou no corpo, eu posso receber força, saúde e vida. E eu quero te convidar aqui essa noite a recebermos juntos força, saúde e vida em nome de Jesus. Porque nós cremos, irmãos. Nós cremos. É o corpo dele, é o sangue dele. Queremos lembrar dele. E podemos receber força, saúde e vida. E aí ele diz mais: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 23, assim pois, irmãos, 23? Não, 33. Assim pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Aí é Paulo chamando a atenção, né? Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Então não tinha ninguém esperando ninguém. Deixa de ser fominha, come em casa. Come em casa, e na hora de cearmos, vamos participar juntos da vida do Senhor. Aí, para eu terminar, a gente precisa crer que a gente ceia não é por nossas obras. Nossa, hoje eu estou merecedor, viu? Eu jejuei hoje de manhã, não briguei com o cachorro, nem com a esposa, nem com o marido, não falei mal de ninguém, hoje eu estou digno de cear. Aí você vem para a congregação cear, né? Não é pelas nossas obras. Não é mesmo. Graças a Deus que não é pelas nossas obras, né? Porque se fosse, estávamos perdidos. Mas quando eu estou ceando com os irmãos, eu estou falando com vocês aqui que a gente ceia pela fé que é aquilo que Jesus disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, né? Quando eu ceio com os meus irmãos, eu estou dizendo diante de todos aqui, para quem está do meu lado, para a minha família, eu estou dizendo o seguinte: eu estou ceando, primeiro que eu faço parte de um corpo, segundo que eu não estou sozinho, estou ligado aos meus irmãos, mas eu estou ceando porque eu estou crendo da mesma maneira que eu criei quando eu encontrei com Jesus. Quando eu e você ceamos juntos, nós estamos dizendo assim: eu permaneço crendo. Amém. Eu permaneço crendo nele. Aleluia. O mesmo fogo que havia antes. Amém. Porque a ceia é para quem crê. A ceia é para quem crê. E aí, quando eu sei, nós vamos cear aqui juntos, nós estamos falando publicamente:
eu continuo crendo que eu faço parte de um corpo e que o cabeça é Jesus. Eu continuo crendo que enquanto eu como e bebo, a vida flui em nosso meio. Eu continuo crendo com a mesma paixão de quando eu conheci. Eu continuo crendo. Você consegue entender que a ceia precisa deixar de ser um ofício fúnebre e ser um momento assim: ah, Senhor, se não é pelo Senhor, nem estaremos aqui. Mas continuamos crendo, fazemos parte de um corpo. Eu ouvi, acho que foi ontem, uma frase muito legal: a igreja é o melhor lugar para tratar casamentos, pecados, ajudar a cuidar da sua criança, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. É o melhor lugar, sabia disso? Porque aqui, no meio da comunhão, tem tudo que todos nós precisamos. Tudo. Às vezes a gente fica indo atrás de gente para resolver os nossos problemas. Deus deixou o corpo dele, onde há vida, para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Tem tudo aqui. Porque a vida está aqui. Quando eu falo aqui, eu estou falando do corpo, tá? Tem tudo no corpo. É o melhor lugar. Então, crendo assim, nós vamos crescendo. E para eu finalizar, Jesus fala assim: eu anseio em cear outra vez com vocês. Você consegue perceber que privilégio temos de cear no mínimo uma vez por mês? Jesus está há 2000 anos aguardando cear conosco. Como deve estar o coração dele? Apaixonado e desesperado, né? Não tem um espírito sentado no céu. Tem um homem assentado no trono. E o coração dele pulsa como o nosso coração pulsa. Se o nosso coração tem paixões e emoções, o coração dele também tem. Foi por isso que semana passada eu falei com vocês: Deus entra em crise. Por que ele entra em crise? Porque ele ama tanto que ele não é capaz de me ver desviando do foco ou do propósito. Que é como se ele colocasse a mão na cabeça e dissesse: Rafael, não faça isso. É Deus entrando em crise, porque há amor nele por nós. Ele entra em crise não é porque ele é pecador, não é porque ele é descontrolado, ou porque ele não é reto em tudo que ele é porque ele nos ama. Por isso ele entra em crise. Quero que você entenda, mais uma vez, para ficar mais claro, mais vivo: tem um homem assentado no céu, o coração dele pulsa por um dia vir estar conosco para cear conosco. Um homem com o mesmo coração glorificado, é claro, mas doido. Eu quero cear com os meus filhos, com os meus amigos, meus discípulos. Ele quer. Não é um ser perambulando, não é um espírito, é um homem glorificado, assentado no trono, que intercede por nós e anseia por comer conosco. Enquanto ele não faz isso, ele fala: comam, esse é o meu corpo, bebam, esse é o meu sangue. E aí ele depois fala: se vocês não comerem, não beberem, vocês não têm vida em vocês mesmos. Quer receber vida? Coma e beba. Não preciso carregar um peso de achar que eu sou uma pessoa inconsequente, ou de condenação. Nossa, ontem eu pequei, alguns minutos eu pequei. Eu não preciso carregar um peso de condenação, porque eu tenho que me arrepender. Mas também não preciso levar o negócio de maneira leviana.
é sério, é importante e traz vida no meio da igreja. Traz vida. Quero que vocês entendam isso. O que é a ceia? O que o Senhor está nos ensinando? Kênia, põe de novo para mim, capítulo 26, verso 26 de Mateus, por favor. Isso é a vida. Isso é a vida do corpo. É comer, é beber, junto com o corpo de Cristo, da vida. Da vida. Então não negligencie esse tempo tão importante. Esporadicamente, nós também podemos cear. Quero até incentivar aqui os irmãos dos grupos caseiros. Faz ceia com os irmãos. Pelo menos assim de 2 em 2 meses, 3 meses, faz algo. Para cear com esse grupo pequeno. E celebre a vida. Não tem problema nenhum. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Próximo texto. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Só para a gente lembrar, Cristo não tinha se dado ainda em sacrifício. E ele já afirma: o pão é o meu corpo, o sangue, o suco é o meu sangue. Coma com fé. Lembra dele. Faça isso com fé. Você pode ficar de pé no seu lugar. Somário, pode pegar para a gente a ceia, por favor. Coma com fé. Beba com fé. Celebre com fé. Como a gente está conversando aqui, é para lembrarmos do Senhor, para lembrarmos de Jesus, sem medo. Você faz parte do corpo, coma e beba. Eu vou falar uma coisa a mais. Geralmente tem algumas pessoas que vêm, por exemplo, um visitante de uma outra congregação, chega aqui: não vou cear porque eu só ceio na minha congregação. Tem nada disso não, tá, irmãos? Pode cear com outros irmãos, porque eles também fazem parte do corpo. Mas não deixa de cear na sua casa, porque o seu povo aqui é o seu povo que caminha com você, que cuida de você, que faz parte do corpo também. Então, você foi em algum lugar, os irmãos vão cear, ceia com os irmãos, deixa de bobeira. Não, o corpo de Cristo é a minha congregação. Não, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, é a igreja do Deus vivo. São Mário, traz aqui para mim, por favor. Hoje nós, Emerson, hoje nós estamos fazendo uma ceia diferente. Esse copinho é descartável. Ele vem com o pãozinho aqui em cima e o suco embaixo. Então, você vai poder abrir. Uma pessoa só que cuidou disso aqui, então assim, está cuidado, higienizado, sem nenhum problema. Para você abrir a tampinha, você puxa aqui, só dá um leve aqui e levanta. Você vai comer o suco, ele está lacrado, você vai cear e joga fora isso aqui. Então a gente fez isso aqui pelos cuidados com os irmãos, por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente volta mais ao normal ainda, mas pelos cuidados. Então, não precisa ficar com medo, tá? Você vai cear juntos, vai ter vida, não vai ter morte não. Vai ter saúde, vai ter Covid não. E nem gripe. Pode entregar, Somara, para os irmãos, por favor. Cuidado. Nós vamos cear nesse momento e nós vamos celebrar o Senhor. Nós vamos fazer isso em memória dele, de quem ele é. Aleluia. Vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar do nosso amado, da sua cruz, da morte dele. Posso me arrepender agora? Claro que eu posso. Mas eu preciso dizer: Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse tua graça. Ai de mim se não fosse tua misericórdia.
Ai de mim! Onde eu estaria? Quem eu seria? Glória a Deus. Nós éramos os piores da nossa casa, por isso Ele nos escolheu, né? Eu era o pior da minha casa, então Jesus foi lá e falou: deixa eu salvar o ruim primeiro, depois eu salvo os melhorzinhos. Éramos os piores. Eu quero que a gente celebre o Senhor aqui assim, porque Ele perdoou o nosso pecado. Você foi perdoado, meu irmão? Eu fui. Ele nos livrou da morte, do inferno, aleluia, e nos deu vida, nos encheu de paz. Não éramos dignos. Glória a Deus. Lembra do rei Davi? Falou: tem alguém aí da casa de Saul? E tinha Mefibosete lá ainda. Ele falou: traga para a mesa. É assim que Ele faz conosco. Ele pega os ruins e fala: traga para a mesa. Nós vamos comer juntos. Vamos comer juntos. Vamos orar. Eu queria que você orasse louvando o Senhor aí no seu lugar, lembrando dele e agradecendo a Ele, honrando o nome dele, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Vamos orar. Você pode erguer a sua voz, pode fechar seus olhos aí no seu lugar e pode lembrar do que Ele fez. E se levante aqui um som de gratidão, um som de louvor ao Senhor com as nossas vozes. Você levante sua voz em gratidão, em louvor ao nosso amado Deus, em memória dEle, em memória dEle. Amado Deus, nós queremos honrar o Senhor aqui essa noite. Nós queremos louvar o Teu nome. Senhor, não é por nossas obras, não é, Deus, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, não é porque somos tão bons, Deus, não é porque somos capazes de alguma coisa, é por causa da Tua bondade, é por causa do Senhor. Deus, éramos os piores, éramos inimigos, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu vida. Logo não precisamos carregar o peso do pecado. Nós aguardamos aquele dia que o pecado não terá domínio sobre nós, não terá lugar em nós, não terá nada em nós, o pecado não terá nada em nós. Aguardamos esse dia, mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui com o mesmo anseio que há no teu coração, de cearmos com o Senhor, de sentarmos à mesa, de comermos a tua vida, de comermos do Senhor. Nós queremos cear aqui esta noite com fé. Como a palavra diz, o Senhor disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, é o meu corpo e é o meu sangue. Aleluia. Você pode abrir aí o seu cálice. Eu queria que você já tirasse o seu pão, põe aí na tampinha. Não sei se você consegue com uma mão só. Vamos comer o pão primeiro. Esse pão aqui é sem fermento, tá? Porque já veio assim. Não tem problema comer o com fermento também não, tá bom? Mas esse aqui, qualquer pão, vai nos fazer lembrar de Jesus. E esse é o corpo. Coma dele. Coma com fé de que esse é o corpo de Cristo. Tem louvor aí nos seus lábios? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O corpo dele nos trouxe vida. Aleluia. Deus. Você pode abrir o seu suco aí. Aleluia. O lacre dele. Nós vamos cear. O que Jesus disse? Esse é o meu sangue. Coma e beba com fé de que enquanto comemos e bebemos, a vida, a saúde, o vigor e a força fluem do corpo de Cristo. Pode beber. Esse é o meu sangue.
queremos honrar esse nome todo-poderoso. A nossa oração, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Queremos, enquanto estamos juntos com os nossos irmãos, a vida, a força e a saúde era liberada sobre nós. Cremos porque o Senhor disse: aquele que não comer e aquele que não beber não tem vida em si mesmo. Senhor, e nós cremos que o Senhor está nos enchendo de vida, que o Senhor está nos enchendo da vida, Senhor. Nós cremos nisso, amado Deus. Nós cremos nisso, querido Deus. Nós cremos na vida, nós cremos no Senhor, nós cremos. Esse é o teu corpo e esse é o teu sangue, e nós fazemos isso em memória do Senhor. Aleluia.